Não. É, mais um vídeo, terceiro vídeo dessa discografia dos Beatles. A gente, no vídeo anterior, terminou de falar sobre o White Album, né? Trouxe algumas curiosidades, falou sobre as faixas. Vamos para os três últimos, e se Deus permitir, e o Zoom permitir, a tier list de todos esses álbuns. Vamos para o próximo, um filler. Esse vai ser rápido, Yellow Submarine, de 1969. É, foi um álbum que ele surgiu basicamente porque os Beatles tinham que tal o contrato com a United Artists, só que eles não estavam a fim de gravar um filme, então a produtora propôs uma animação desde que eles soltassem um álbum que fosse uma trilha sonora. Eu acho que, em geral, é totalmente fora de tempo. Os caras estavam em outra já, o álbum anterior já tinha sido muito diferente, não tem nada a ver. Só que eles fizeram, né? Pegaram algumas músicas antigas, ficaram de fora do Sgt. Pepper, do Revolver, e colocaram nesse álbum, que tem apenas quatro músicas inéditas. As outras eram de projetos anteriores, como Yellow Submarine e All You Need Is Love. Desse álbum, só um lado é dos Beatles, o outro lado é puramente orquestral de músicas da trilha sonora feitas por George Martin. O que é que você acha, Calma, desse grande álbum aí, um dos mais importantes da história da banda? Bom, esse grande álbum, que só, a gente já só vai contar aqui o lado A, porque ninguém escutou música orquestrada aqui. Contém 6 músicas, a maioria são do. Não, não, é não, pô. Ah, é bom. George Harrison tem 2 músicas novas nesse álbum, e é isso aí que conta. Vamos lá. São 6 músicas, sendo ela Yellow Submarine, Only Another Song, All Together Now, Hey Bulldog, It's All Too Much, All You Need Is Love. Os destaques pra mim desse álbum são. Escolha um aí, né? Que com cinco é mole, né? Então, escolha só um. Bom, eu acho que o destaque desse álbum é o George Harrison. Ele tem 2 músicas novas, as duas são muito interessantes. É a melhor música do lado A, pelo menos, é a dele, It's All Too Much. O resto são músicas reutilizadas já de ano. Esse filme tem uma estética ainda de psicodelia em 69, quando os Beatles já estavam quase se acabando. Sei lá, tem Yellow Submarine e All You Need Is Love pela. Não, All You Need Is Love pela terceira vez no lançamento. Teve o single, o primeiro LP do Magical Mystery Tour e agora aqui, Yellow Submarine. Segunda vez já aparecendo no álbum e deve ter Ela saído foi também aí. 3 anos antes, né? É, pois é. E é isso aí. Tem Hey Bulldog também, que era um single, ou seja, tirando Hey Bulldog, Yellow Submarine e All You Need Is Love, tem 3 músicas. E All Together Now, que é uma música de 1 minuto. All Together Now é uma música de 1 minuto, toca no fim do filme e só tem 2 músicas substanciais do George Harrison. Pois é. Sendo É, que All an Orange Song já tinha sido gravada antes, ou seja, nada foi feito para esse álbum. pois é. Talvez só Hey Bulldog é mais ou menos próximo ali da época. Eu já vi entrevista de John Lennon dizendo que não significa nada. Não, é um álbum que o lado é legal, eu não consegui elencar exatamente um ponto negativo. Então, vamos pra frente, né? É um álbum aí de É, brincadeirinha. só Nem- para terminar aqui de falar, eu acho que é um dos mais fracos dos Beatles, principalmente pela falta de fator criativo, não tem praticamente nenhuma composição nova, só tem composições do George Harrison, e eu acho que ele também tava nem ligando pra esse álbum. É um álbum aí, principalmente nesse período da carreira dele, bem ok. Vamos pro próximo. Só, já que você falou isso, eu lembrei de uma coisa que, tipo, é a reprodução dele sempre saiu de forma muito atrasada, porque aquele desenho que fizeram na época da Beatlemania durou até 67. Depois Uhum. eles fazem esse filme que tava Du- falando de psicodelia ainda. Durou até 68, mano. Caralho, Tem, não sabia. tem clipe daquele filme que toca tipo Penny Lane e eles estão vestidos como se fosse 1964. Que onda. É. Pois é. Então tá meio por fora aí. Os caras ou eram muito voláteis ou as empresas eram muito ledas. Vamos pro próximo álbum. Então, uma maçã verde, nunca tinha percebido isso. Será que é uma referência à Apple? Eu acho que já tinha na época. Não Há bem sabia, um ano. não. É da Apple esse álbum. Interessante. Penúltimo álbum em cronologia, o último álbum a ser gravado. Abbey Road. Aqui, Paul McCartney ele seguia com a proposta de fazer um som mais mais próximo do estúdio, só que não aconteceu inicialmente. As gravações desse álbum se confundem muito com a do Let It Be. Na do Let It Be, eles conseguiram fazer, de certa forma, fazer um som mais orgânico, só que exonerou de novo no Abbey Road, já volta muito os elementos orquestrais e a atmosfera negativa chega ao ápice, né? John Lennon não estava mais nem aí, se atrasava para todas as sessões, George Harrison
se sentia muito perseguido por Paul McCartney. Ele estava muito megalomaníaco e o de interesse de John Lennon, somado a isso, fazia com que ele fosse a figura de autoridade na banda. Eu acho que é justo, de certa forma, ele traz boas músicas, só que também traz algumas que são, assim, a personificação do ego. Dos casos mais emblemáticos é o de Maxwell Silverhammer, que é uma música mediana que Paul McCartney precisou de mais de 100 takes para ficar satisfeito, então os caras estavam já à míngua e ele continuava pedindo para fazer essa música. E mesmo assim o álbum ele é muito bom, né? Paul McCartney ele é o idealizador do medley, que é para muitos o ponto alto da carreira dos Beatles. John Lennon era contra o medley porque ele não gostava das músicas que Paul McCartney estava fazendo, ele estava muito nessa do rock and roll, tanto que as músicas dele nesse álbum seguem um pouco essa estética. Ele fez algumas pro medley a contragosto, mas Come Together, I Want You, elas são faixas de rock mesmo, puro rock and roll. E George Harrison ele dá as melhores contribuições dele para a banda nesse álbum, né? Que são Something e Here Comes the Sun. Eu acho que duas das três músicas mais populares dos Beatles na atualidade. O que é que você acha das faixas desse álbum? E enumere-as, por favor. Bom, esse aqui é o segundo maior álbum dos Beatles em questão de faixas. Tem 17 faixas. Eu acho muito por conta do medley, que ele é composto por músicas pequenas, né, de 1 minuto. E elas são Come Together, Something, Maxwell Silverhammer, Oh Darling, Octopus Garden, I Want You, She's So Heavy, Here Comes the Sun, Because You Never Give Me Your Money, Sun King, Mean Mr. Mustard, Polythene Pam, She Came Through the Bathroom Window, Golden Slumbers, Carry That Weight, The End and Her Majesty, que é a faixa secreta. Bom, esse álbum, eu acho que é o melhor álbum dos Beatles, principalmente na questão de sonoridade. É o melhor álbum no quesito de produção, foi quando eles conseguiram misturar o que era bom do Sgt. Peppers, que era o negócio do music hall, da orquestra, com o rock and roll. Então, aqui tá calibrado, você tem um pouco dos dois em cada música, principalmente no medley. A primeira música já começa o medley, já é uma porrada, que eu botei aqui na das melhores, que é You Never Give Me Your Money. E o destaque mesmo desse álbum é o ápice no quesito compositor do George Harrison. Você tem Something e Here Comes the Sun, que Here Comes the Sun é a música mais popular dos Beatles da atualidade. Ah, é, Praticamente todo mundo, definitivamente, definitivamente. praticamente todo mundo conhece essa música. E eu acho que é disparado o melhor álbum dos Beatles, apesar de que eles estavam muito brigados. Basicamente, o único líder criativo era o Paul McCartney. É, tinha um desinteresse muito grande de John Lennon, George Harrison queria fazer álbum solo, Ringo Starr só tava lá. Mas, ainda assim, saiu aí um dos melhores álbuns e o medley desse álbum é uma das melhores peças musicais aí que eu diria da arte, é primoroso. E qual que você acha que seriam os pontos fracos desse álbum? Eu acho que John Lennon, em geral, selecionei três e três músicas dele. É, Because, Man, Mr. Mercer, Paul Fan Pam, pra mim são as piores do álbum. também eu botei. Pode Sun ser King é que. Ah, considerada uma canção fraca, só que eu gosto muito dela. Então eu também. acho que os pontos baixos são esses. Essas músicas elas foram escritas lá em Marrakech também. Paul Fan Pam foi escrita nessa época. São músicas de 1 minuto, que eu acho que até tira um pouco da grandiosidade do medley. Tem uma faixa que ela saiu em discos posteriores, edições comemorativas, que é o Long One, que eu acho que a disposição do Long One ela é melhor que a do medley original. Que Her Majesty fica depois de Polythene Pen, né? Isso aí. É. A Majesty ela não é parte do medley oficialmente, nem Because. E também a lenda é que se vocês assistirem o projeto do Get Back, vocês vão ver que várias das músicas aqui, principalmente do Paul McCartney, ele escreveu durante as sessões lá, porque o bicho tava sob pressão, então ele escreveu She Came Through the Bathroom Window lá, ele escreveu Carry That Wave lá, Maxwell Silverhammer foi escrito num dos primeiros dias do Get Back. Então, o Abbey Road todo ele é uma ramificação do Get Back, que por si só virou Let It Be. São meio que dois álbuns embriões aí. Você acha que Maxwell Silverhammer é uma música tão ruim quanto se diz? Não, acho que não. Eu acho que das músicas bobinhas aí que ele fez, da brincadeirinha, é uma boa. O que você acha dele ter insistido em fazer essa música 100 vezes?
Ah, Ela aí eu não sei não, né, meu amigo? que era a obra-prima de Paul McCartney, mas Aí, você ganhou, né? aí É, eu não sei não. definitivamente ele é persistente. Pois é, verdade. Definitivamente. Então, puta álbum, eu acho, só que É. E John pra você, Lennon Davi, é o melhor álbum deu dos uma Beatles? cagada. Não, Não é o não, melhor álbum dos Beatles? Pois é, não, pra não mim vou. é. É, vamos pro próximo. Último, Pois é. Let It Be, que é o lado feio do Abbey Road, né? Não, mas Let It é, Be, é o lado sacana do ele, Heavy Road, é o meu. ele surge como essa proposta de Paul McCartney de criar uma sinergia maior entre os membros da banda. Ele sentiu que tava todo mundo meio, né, meio descolado. John Lennon tinha feito dois álbuns experimentais já com Yoko Ono, duas tragédias musicais, álbum de colagem. Ele sentia que John Lennon tava ficando louco mesmo, né? John Lennon posou pelado com a capa de um dos álbuns, ele e sua Com esposa certeza. Não tem posaram aquele, pelados. não tem aquele álbum das colagens com o Yoko Ono que ele gravou os últimos batimentos do feto do filho dele que morreu? Pois é, o Pois é, o bicho bicho tava tava na boca do. engano. E Paul McCartney, que na época era um baladeiro, né? Tava super preocupado, então ele sugeriu que fizessem isso. Inicialmente, por incrível que pareça, a gente vê no Get Back que até funcionou, né? O Com descompromisso continuava, John Lennon não tava muito e tal, mas a- as As tensões diminuíram. composições são boas. Por exemplo, tem Diga Pony, é uma composição do John Lennon, Don't Let Me Down, que não tá nesse álbum, mas foi lançado um meio ali anexo a esse álbum, um single meio anexo a esse álbum, e são boas composições. Acho que Sim. funcionou de certa forma. Só que depois exonerou justamente por a questão do perfeccionismo, do desinteresse. Então, acabou que ficou engavetado esse projeto. Eles fizeram a apresentação do Rooftop Concert e de lá já tiraram algumas das músicas que foram pro álbum. Mas como o projeto, à época, ele deveria ter saído em 69, não deu certo, só sairia no ano seguinte. Esse álbum ele é o penúltimo a ser gravado, só que é o último a ser gravado. E a síntese musical é um álbum bem mais simples do que todos os anteriores. A gente não vê originalmente a presença de orquestra. Phil Spector, que é o produtor do álbum, ele incluiu as orquestras posteriormente, só que é um álbum que ele tem essa intenção, né? Eles queriam fazer um especial de TV, fazer um show ao vivo. Então as músicas eram aquelas que de fato poderiam ser performadas. Quais são essas músicas? Bom, esse álbum é um dos que tem a menor quantidade de faixas dos álbuns dos Beatles, tem somente 12 faixas, principalmente porque eles não tinham material, né? Então, tem música folclórica como Maggie May, tem músicas nem finalizadas que são creditadas para todos os membros da banda, como Dig It. É meio que uma... E tem músicas que tinham sido gravadas 2 anos antes, como Across the Universe. A Coisa do Universo não tem nada a ver com o álbum. É. Então, até em sonoridade, você vê que é uma música que tá total em 68, 67. Bom, as músicas, as 12 são Two of Us, Dig a Pony, Across the Universe, I'm in Mine, Dig It, Let It Be, Maggie May, I've Got a Feeling, One After 909, The Long and Winding Road, For You Blue, Get Back. Bom, esse álbum, eu acho que é o segundo álbum que tem a sonoridade mais crua dos Beatles. Eu acho muito por causa da proposta que o Paul McCartney queria que fosse um álbum que fosse totalmente gravado ao vivo, que os takes fossem ao vivo, tudo ao vivo, mas o álbum teve um grande processo pós-produção. Tanto que eu acho que ele foi um dos álbuns que teve produção mais conturbada dos Beatles. Ele inicialmente era produzido pelo Glenn Johnson, que foi o primeiro produtor externo que os Beatles chamaram, porque até 68 todos os álbuns tinham sido totalmente produzidos por George Martin, mas em 69 eles queriam essa nova proposta do som mais cru. Então, o Glenn Jones, ele gravou todas as sessões do Get Back, as sessões de Rooftop, do Let It Be, foram todas gravadas por ele. Ele fez um mix dele, só que não foi aprovado, principalmente por John Lennon. Ele queria um som mais complexo por álbum, por isso que ele mandou as fitas pro Phil Spector, muito a contragosto de Paul McCartney, por isso que, inclusive, houve o lançamento do Let It Be Naked em 2003, que ele chamou George Martin de novo, e eles remixaram todas as tracks, botaram novos takes. Bom, eu acho que esse é o álbum mais divertido dos Beatles. Apesar do contexto, ser o último álbum, assim, muito externamente parecer um álbum bagunçado, eu diria que é disparado o álbum mais divertido dos Beatles. E a tracklist eu acho bem agradável. Eu só diria que tem duas músicas aqui que não são boas, são mais ok, mas ainda assim, comparado ao resto, eu acho que sai na vantagem. Seria Dig It e Maggie May. Mas, pra mim, os destaques desse álbum são
One After 909, The Long and Winding Road. Eu destaquei cinco. One After 909, The Long and Winding Road, Get Back, I've Got a Feeling e Dig a Pony. Eu acho que todas essas músicas são excelentes. One After 909 foi uma música composta em 62, 63. Tem até os takes originais no Anthology, só que a versão aqui com o Billy Preston no teclado é muito boa, tem um groove do caralho. The Long and Winding Road é uma das melhores baladas de piano do Paul McCartney, se não a melhor. Get Back é das melhores músicas rock que Paul McCartney compôs. I've Got a Feeling e Dig a Pony eu acho que tem uma sonoridade semelhante, mas também são duas músicas sensacionais, muito boas mesmo. Eu acho que esse álbum, eu gosto dele, eu acho muito bom. E você, Davi, o que é que você acha? Tanto as melhores músicas, quanto as piores, quanto o álbum todo em si. Eu acho que tem uma boa sinergia. É, John Lennon ele falou uma vez que você pode ouvir os Beatles acabando no álbum branco, eu acho que sim. Só que em contrapartida você pode ouvir meio que a reunião deles no Let It Be, que é muito irônico, né? As músicas elas tinham uma atmosfera, uma sinergia boa entre eles. Paul McCartney e John Lennon cantam em coro, sendo que anteriormente eles não estavam nem gravando mais juntos. Eu destacaria. Eu gosto de Across the Universe, por mais que ela não tenha nada a ver com o álbum, foi colocada ali pra preencher mesmo. Só que eu diria que quase todas as músicas são muito boas. Eu acho que a única música genuinamente ruim é Meg May. Eu não acho ela nem divertida. Dig eu acho uma música curta e divertida. Meg May não, parece que só tá ali. Concordo Mas também. até alguns lados B, Air Blues eu gosto. É, O Diga lado Pony é B, uma música. o lado B é bem bom. Tem I've Got a Feeling, One After 909, The Long and Winding Road, For You Blue, Get Back. Eu acho que é melhor que o A. Dizem que Diga Pony é uma música que não foi finalizada, não tenho certeza, mas é uma boa música. É. One After 909 é uma boa música. São boas músicas em geral. Esse é o único álbum dos Beatles que não tem uma classificação de 5 estrelas no AllMusic Guide. Eu não entendo por quê. O que faz com que Beatles for Sale tenha um 5 e Let It Be não tenha um 5. Eu não consigo entender. Beatles Talvez você por tem um isso 5? tem. Vixe. Pois é, e é um álbum bom. É um álbum bom, ele é melhor do que qualquer álbum da fase do Ye. É melhor do que qualquer álbum lançado até pré-White Album. Eu diria, Ele é melhor ah, que o Sgt. Pepper's 1 e 2, com certeza. com certeza, com certeza. Eu diria até que ele é mais coeso que o White Album, tem menos músicas, menos fillers e tipo só tem duas músicas ruins, o resto é tudo boa. É um bom álbum, muito bom mesmo. Talvez se Don't Let Me Down tivesse sido adicionado a esse álbum, Também acho. Se tivesse tirado Maggie May e botado Don't Let Me Down, teria sido bem melhor, inclusive. é. Poderia. Eu acho que seria postulando, tá sendo um dos melhores álbuns dos Beatles pra mim. Tem Let It Be Tam, nesse álbum, que é tam, uma das é, músicas mais populares dos Beatles, se tornou motivo de scratch, né? Porque Paul McCartney gosta de falar umas histórias sobre essa música, mas é uma é, boa faixa também. com Vamos pra segunda certeza. parte agora, a tier list. Pois é, Vou que ainda parar, tem tempo. parar de compartilhar aqui e vou compartilhar a tier list. Ah, é, definitivamente. Obrigado, Ringo Starr, pela Obrigado, Ringo Starr. Ringo Starr tá aqui na cal com a gente. Vamos lá. Tier list na tela. Ainda não está na tela, mas já está na tela agora. Já está na tela. E aí, vai começar em ordem cronológica ou só pela ordem que já tá aí, Vamos da ver se é esquerda? a ordem cronológica. Ordem cronológica. Então, primeiro, Please Please Me. Eu diria que é um clássico. Eu também. Eu acho que, sei lá, o começo de tudo, e ele não tem É um muita excelente álbum de sequência, estreia, é com um ótimo certeza. álbum de estreia. E eles eram, Ele. principalmente hum, no início de carreira, os Beatles eram bons performistas. Eles cantavam bem, tocavam bem. Esse A álbum música ele foi deles muito bem. tinha Quando uma você energia pensa que diferente. ele foi gravado em um dia, é surpreendente. Eu acho que não tem como ser outra coisa que não seja um clássico. É até engraçado mesmo. Eu acho que nesse álbum eles performam melhor do que, por exemplo, eles cantam em Beatles Say You. Ah, é, com certeza. Que era pra ser o álbum aí da evolução, se tornou o álbum da involução. É. Mas é um puta álbum, Please Please Me. With the Beatles, Aí eu eu já fico. tenho algumas contestações. Eu acho que os covers que tem nesse álbum são piores do que os covers que tem no álbum anterior. E tem algumas músicas autorais menos prestigiosas pra mim. O que é que você acha? Eu acho que ele perde muito por causa do fator novidade. Não é o álbum mais de estreia. E eu acho que ele se repete muito em relação ao Please Please Me. Please Please Me é legal porque é o primeiro. Tudo que tem nele que é legal porque é a primeira vez.
O With the Beatles é como se fosse o Please Please Me 2, só que não é mais o primeiro. E Aí eu pior. acho que eu acho que perde um pouco do fator. Eu diria que é um ótimo álbum. Ficaria entre esses dois, mas como não tem, é bom álbum. É um bom álbum. Bom álbum. Vamos É. colocar aqui no bom álbum. A Hard Day's Night, Eu pra diria que é mim, um clássico. pra mim é clássico. É. Lado A, Irretocável, tem um lado B que ele dá uma fraquejada, mas Com ele. todas as composições originais, e até as mais fracas. Você vê ali que já tem uns vislumbres, né? Em questão de produção é melhor. Você saber que nesse filme eles estavam no auge da. Viajava entre Hamburgo, Liverpool, Londres, Estados Unidos, e os bichos ainda fizeram um álbum desse. Eu acho que é um Só com clássico. músicas originais, por sinal. E eu acho que é o melhor lado A da fase do Ye Ye Ye. O lado A só tem os hits. Talvez sim. É, Eu acho que a única que não é tão boa é a I'm Happy Just Dance With You, mas como fazer para a trilha sonora do filme até que faz sentido. É um com certeza. clássico. Medíocre. Meu Deus, é. Medíocre. Eu não Tipo, queria escutar. tinha um álbum anterior muito bom e eles conseguiram piorar, fizeram tudo que não estava mais sendo feito. Tem cover no álbum, as músicas Foi, ruins. foi um regresso. É pior do que o With the Beatles. Não tem as músicas, não tem o fator criativo das composições. Esse álbum tem composições reutilizadas, tipo I'll Follow the Sun. Paul McCartney disse que foi uma das primeiras músicas que ele compôs quando era moleque. E as composições novas não são tão boas quanto as anteriores. E os covers, a seleção de covers é horrorosa o catálogo. É uma música pior que a outra. Pois É, é, é. Rock and Roll Music, eu não gosto dessa performance. Honey Dante você defendeu, não acho que seja tão boa assim, então. qual Um qual que álbum tem nessa? Everybody's Trying to Be My Baby, é desse? muito ruim, muito ruim. Words of Love, a Também, gente já falou também. aqui, é. Então, medíocre. Help, pra mim, é um clássico. Também, clássico. É Eu o acho que álbum que é a tríade da fase do Ye Ye Ye, é o Please Please Me, Hard Day's Night e o Help, só tem o patinho feio do, do Beatles for Sale, porque o With the Beatles ele é um puta álbum também. né? Então, eu gosto da mudança do tom, isso já foi dito anteriormente. Sonoramente ele é bem mais rico que os anteriores, pra mim é um clássico. E ele tem Eu uma até vou mudar pegada. essa posição, porque pra mim ele é o melhor. Qual você É, prefere? A The Night ou Please Please Me? Please Please Me. Vamos deixar o Please Please Me. Ele tem uma pegada de mais country, folk, principalmente por causa como eu disse, da influência dos cantores norte-americanos, como os Bird e o Bob Dylan. Mas é uma clara evolução, principalmente na questão de produção. É um presságio do Rubber Soul, você vê ali. Tem sintetizador, tem música acústica, tudo que deveria ser aprofundado no Rubber Soul. Que é o próximo, Rubber É. Soul. Gold Esse ou aí é Cloud? o. Eu diria Gold. Gold também. A gente vai escolher quantos golds exatamente. Era pra ter um limite, né? É pra ter uns três só. Ok. Ah, eu acho que é um clássico, então. Vou Se for pra. colocar como um clássico. O melhor dos clássicos até É, agora. melhor Vamos dos deixar clássicos. no gold só dois. A minha escolha é a sua escolha. Só? Só. Ixi, não, tem três gols, homem. Tem Tem que três. ser coeso. Tem que ser coeso. Yes, Tem pai, três Rubber gols, Soul cara. é um clássico. É, eu acho que tem algumas músicas que dão uma devagada, só que quando comparado ao álbum anterior, é uma evolução notável. Já tem os elementos legais da psicodelia, as letras são mais complexas, Mas musicalmente o que eu gosto de complexas. Rubber Soul é que eu acho que Acho ele que é tem um as clássico. melhores músicas fillers. Ele tem muitos fillers, você Também pega. acho. Tem Word, tem I'm Looking Through You, tem Wait. Essas músicas são todas fillers, mas todas elas você escuta confortavelmente. São músicas boas. Eu diria que menos The Word. É, Teoricamente era pra existir um Meu. Gold só, né? É verdade, mas não vamos entrar nesse aspecto, é, porque senão vai ter sangue no vídeo. Não vai é. dar certo. O próximo é o Revolver. Pra mim é o Gold. O que é que você tem, Eu, calma? Por eu isso. também, eu também considero um GOAT pro Revolver. É o É, famoso nota 9.5 dos Beatles. É o álbum mais experimental dos Beatles. E é engraçado que ele é mais experimental que o Sgt. Pepper's, mesmo sendo lançado um ano antes. Mas tem as melhores composições, principalmente de rock, do John Lennon. Tem eu acho que ele XC. equilibra o experimentalismo com o rock de um jeito que talvez o Sgt. Pepper não tenha conseguido. Com certeza, o Sgt. Pepper se passa.
Tipo, o Revolver, ele tem a base do rock and roll e ele brinca naquela base. O Sgt. Peppers, ele quer subverter a base. Ele quer criar uma coisa Exatamente. nova e ele não consegue, eu diria assim. Não totalmente. Algumas músicas sim, mas não totalmente. Muito Eu acho bem. que, Pode né? falar. Eu acho que é isso. E eu acho que tem aquele equilíbrio, tem as faixas mais rock and roll do John Lennon e tem as baladas mais do Paul McCartney que tem, por exemplo, Davi não gosta muito, mas ele ainda gosta que né, o Gold então, mas é um excelente álbum, eu acho, um excelente álbum. Tem Eleanor Rigby, na época Eleanor Rigby foi revolucionária, uma música Eu acho que extremamente são duas complexa. baladas de Paul McCartney. Viriam É, pior posteriormente, que pareceriam muito mais fracas. Eu acho que do álbum anterior, Wait é a música do Paul McCartney que é pior do que a desse álbum. Eu acho que ele foi muito bem. com certeza. Agora aqui, há controvérsia. Sgt. Pepper é um bom álbum ou um clássico? Eu diria clássico. Eu diria clássico. Eu diria Eu clássico. diria que é um bom álbum, Sgt. Pepper. Eu diria que é um clássico. Eu acho que em alguns momentos ele se perde muito no conceito. Então tem pelo menos ali umas quatro músicas que poderiam ser removidas. Eu acho que a Sgt. Pepper's Reprise não tem razão. Lovely Rita, música mediana. Good Morning, mediana. Muitas músicas medianas. Bom, eu Então, eu gosto do conceito do álbum. Eu acho que ele se encaixa muito pra época. Eu acho que se você pega, assim, em comparação com os álbuns lançados em 1967, ele é o álbum mais temático, mais enviesado da psicodelia na época. Você tem outros álbuns, outros artistas que entraram na onda, como o Pink Floyd com Piper at the Gates of Dawn. Você tem o The Doors de 67. Você tem. Rolling ah, Stone. tem o. Não, os Rolling Stones também se passaram. Eles fizeram aquele Their Satanic Request também. Aquele é ruim. Mas eu acho que é um bom exemplo do quão enviesado foi a psicodelia na época. Porque a psicodelia em si, ela foi exagerada e tem exemplos ruins. Eu acho que o Sgt. Pepper é um bom exemplo. Não é equilibrado como Não, poderia. realmente é uma coisa muito pior, se for colocar em perspectiva, Com sim. certeza. Não é equilibrado o quanto deveria ser. Deveria ter menos músicas como Good Morning e For the Benefit of Mr. Kite. E sei lá, deveriam ter mais músicas como She's Living Home, A Day in the Life, Getting Better. Só que Era os bichos bem, estavam. Os bichos estavam no ácido na época. Eu diria que é um clássico. Mas pode ficar em bom álbum, no topo. Ringo Starr, que está na transmissão, disse que é o pior álbum pra ele, então vai ficar no bom álbum. Hum, na frente, pô, na frente. Bota na Ah, é frente. verdade, verdade. Mas com Mystery Tour, medíocre ou bom álbum? Bom álbum, bom álbum. Não é medíocre, não. Levando em conta até mesmo a escassez de material original. Ainda se levar em conta que é um LP duplo, que o lado B é total single, mas ainda Verdade. assim, em Bom, questão de tracklist, é uma das melhores tracklists da história dos Beatles. Não tem é nenhuma boa música ruim. compilação, saiu como EP, então vou colocar no bom álbum. Não, mas atrás do With the Beatles, eu diria. Atrás do With Yeah. the Beatles. Eu acho. White Album, clássico. Clássico, lá na frente. Eu acho que poderia ser um Gold, só Também. que se perde muito no seu conceito. Tem muitas músicas. Tem Revolution Night, dá uma quebrada boa no ritmo. E começou o exagero da megalomania, tem Honey Tem. Pie. Tem outra, tem Obladi Oblada, que Why don't we do it in the road? Clássico aí. Why Don't We Do It in the Road. São músicas que eu gosto, só que você vê e fala, cabiam na proposta do álbum? Não cabiam, e você vê que, tipo assim, o álbum todo ele tem uma energia de melancolia. Quase todas as músicas do álbum, tanto do George Harrison como do John Lennon, são mais introspectivas. Aí você tem o Paul McCartney cantando I Will, tem o Paul McCartney Modern cantando Nature Song. Mother Nature, Sun, Honey Pie. São músicas boas, mas eu acho muito por causa dos filhos e por causa do tom que não tá bem estabelecido. Fica aí. Yellow Submarine é um bom álbum ou é medíocre? Medíocre, eu diria medíocre. Medíocre na frente, Definitivamente medíocre. Ele não tá na frente de With the Beatles, ou de com Beatles for Sale. certeza. Com certeza, Beatles for Sale. É o melhor dos medíocres, então. Pô, tem um lado de música dos Beatles, né? Não era pra existir esse álbum na concepção deles, então tem que dar essa folga. Abbey Road, pra mim, É o é um, Gold.
É o Gold, rapaz. Ele vai ficar aqui, eu que tô mexendo na minha lista, ele vai ficar atrás do Revolver. Só É que é um só ficar puta na frente. álbum. É um puta álbum, tem muitos. É o melhor dos Beatles até aquele momento, no sentido de sintetizar. Eu acho que não tem as É, melhores faixas. Se John Lennon tivesse mais interessado nesse álbum, poderia ter eu, sido melhor. eu acho que talvez não seja o melhor nem no questão de composição, mas é o melhor no questão de produção. É isso que eu acho que eu presto tanto ele. É Tipo, verdade. ele tem o melhor som dos Beatles, o melhor som, o melhor som, o melhor instrumento, a melhor sonoridade é desse álbum, disparado. O Medley soa muito bem também. É. Até hoje é muito. Tudo é muito perceptível, mas, né? Eu sou pirado da tia lixo, vai ficar ali atrás. Por último, Let Let It It Be, Be, pra mim é um Let It clássico. também. Agora eu não sei se ele ficaria na frente ou atrás do White Album. Ele é melhor do que Rubber Soul, do que todos esses, eu acho. Eu Só também que, acho. mas eu não sei se ele é melhor do que o White Album. Eu acho que eu colocaria lá atrás do White Album pelas questões do pouco repertório novo. Então, É, pode é a ser. Eu coisa acho que. das músicas folclóricas, Não, músicas antigas. assim, se eu parasse pra pensar qual eu preferiria escutar, eu preferiria o Let It Be, mas, É assim, porque o realmente. White Album tem 1 hora, né? É, Só que o melhor do White Album eu acho melhor do que o melhor do Let It Be. é, atrás do White Album. Está feito, portanto, chega ao fim a Odisseia dos Beatles, no musicalmente falando, depois de 3 vídeos. Valeu, valeu, Ringo Starr. Obrigado aí Pois Valeu, é. valeu, valeu. Semana que vem tem mais. por acompanhar, exatamente. Valeu, Caô, obrigado pela participação, foi um Valeu. prazer. Semana que vem eu volto também. Extremamente grato por vocês estarem olhando aí meu trabalho. Muito Pois é. obrigado. O último álbum de folk music foi do caralho. Pois é. Thank you, Ringo Starr. Valeu, Caô. Peace and love, Ringo valeu. Starr, out.